Boa noite a todos, vereadores presentes ao plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Está iniciada a 13ª sessão ordinária de vereadores nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Continuamos aí sem a presença do público, seguindo o decreto estadual e também para preservar a integridade física, saúde dos vereadores, dos funcionários desta casa e também da comunidade riopardense que costuma participar aqui em loco das sessões de Câmara. Nós queremos que logo, logo tudo isto passe e vai passar, que nós possamos ter novamente o público presente para acompanhar o trabalho dos vereadores. Enquanto isto, a sessão transcorre em tempo real através da internet. Eu quero cumprimentar todos aqueles que irão participar e assistir desta sessão através das redes sociais, através da internet. Nosso boa tarde também a vocês. Convido o vereador Paulo Sérgio Ferreira para fazer a leitura da palavra de vida. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, internauta, Lúcia, Rafael. Palavra de vida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E eu vou e vos prepareis um lugar. E virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, vereador Paulo Sérgio Ferreira, pela leitura da palavra de vida. Eu gostaria de saudar e cumprimentar, o nosso colega de Câmara, o vereador Hamilton Pizzoli, também a sua esposa Márcia, pela chegada da Sofia. Tem chorinho novo de recém-nascido dentro de casa, não é? Chegou nesta terça-feira, não é, Hamilton? A pequena Sofia, não é? Que eu tenho absoluta certeza que crescerá em graça, estatura e sabedoria. Então, parabéns para você, Hamilton, parabéns para Márcia, todos os seus familiares pela chegada da Sofia. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Lúcia Helena Libano da Cruz. Presente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merli Jean Tomassi. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Zildo de Oliveira Del Montes. Presente. Itamar da Silva. Presente. Maurílio Marques. Presente. Bom, eu vou colocar agora atas referentes à 12ª sessão ordinária e à 16ª sessão extraordinária do dia 26 de maio de 2020. As referidas atas estão em discussão. Em votação, vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Vereador Tita. Favorável. Portanto, as atas foram aprovadas por todos os vereadores. Convido o primeiro secretário, vereador Paulo Sérgio Ferreira,
a fazer a leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 220/2020, retirada do projeto de lei número 97, de 22 de maio de 2020, que altera o anexo 1, 2 da lei número 4.210, de 23 de janeiro de 2014, com as alterações posteriores e da outras providências. Ciente, arquive-se. Projeto de lei número 99 do Poder Executivo Municipal de 1 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para a realização de abertura de processo licitatório para o transporte escolar. Projeto de lei número 99, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 100 do Poder Executivo Municipal de 1 de junho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por superávit financeiro percebido em 2019, vinculado à conta do bloco de custeio MAC. Projeto de lei número 100, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 45, de 3 de março de 2020, que altera o projeto de lei número 45, de 3 de março de 2020. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 45, encaminhada às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 83, de 8 de maio de 2020, que altera o projeto de lei número 83, de 8 de maio de 2020. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 83, encaminhada às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de resolução número 5, de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 8 da resolução número 3, de 5 de maio de 2020. Projeto de resolução número 5, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de resolução número 6, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a realização de audiências públicas virtuais pelo Poder Legislativo Municipal durante o período da pandemia causado pelo novo coronavírus, Covid-19. Projeto de resolução número 6, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Muito bem, eu convido agora o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 328 dos vereadores Zilde Oliveira Del Montes e Rubens Lobato Pinheiro Neto, solicita ao prefeito municipal informações relativas às obras na rodovia Luperce Torres. Requerimento número 328 está deferido. Requerimento número 329 do vereador professor Rafael Cossian, solicita a DRS 14 de São João da Boa Vista, informações relativas à ampliação de leitos de UTI e número de respiradores no município de São José do Rio Pardo. Requerimento número 329 está em discussão. Em votação, vereador Paulo Sérgio Ferreira. Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Requerimento 329 aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 330 do vereador professor Rafael Cossian, solicita ao Executivo Municipal informação a respeito de reparo asfáltico na rua Ângelo Guerino Darim,
no bairro São Domingos. Requerimento número 330 está deferido. Requerimento número 331 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações a respeito dos procedimentos adotados para a fiscalização de terrenos com mato alto, sujeira e sem mureta e calçada. Requerimento 331 está deferido. Requerimento número 332 do vereador Sidney Marim Morgan solicita informações à diretoria da FEUC sobre o possível parceria com o Hemocentro da região. Requerimento 332 está deferido. Requerimento número 333 do vereador Sidney Marim Morgan solicita ao prefeito municipal informações relativas aos gastos junto às lojas de material de construção da cidade. Requerimento número 333 está deferido. Requerimento número 334 do vereador Sidney Marim Morgan solicita ao DEC informações relativas aos gastos junto a lojas de materiais de construção da cidade. Requerimento 334 está deferido. Requerimento número 335 do vereador Pedro Merli Jantomassi solicita à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito informações sobre o comando da Guarda Municipal. Requerimento 335 está deferido. Requerimento número 336 do vereador Sidney Marim Morgan solicita à SAERP informações relativas aos gastos junto à loja de material de construção da cidade. Requerimento 336 está deferido. Requerimento número 337 do vereador Sidney Marim Morgan solicita à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito informações relativas ao número de AITs que foi expedido por cada agente de trânsito. Requerimento número 337 está deferido. Requerimento número 338 da vereadora Lucilena Libano da Cruz solicita ao Executivo Municipal informações sobre as emendas impositivas. Requerimento 338 está deferido. Requerimento número 339 do vereador Maurílio Marques solicita ao prefeito municipal informações relativas ao ticket dos varredores de rua e coletores de lixo. Requerimento 339 está deferido. Requerimento número 340 da vereadora Lucilena Libano da Cruz solicita à diretoria da FEUC informações sobre estagiários do laboratório. Requerimento 340 está deferido. Requerimento número 341 da vereadora Lucilena Libano da Cruz solicita a SAEP informações sobre o destino de mini retroescavadeira. Requerimento 341 está deferido. Requerimento número 342 do vereador professor Rafael Cossian solicita ao Executivo Municipal informações sobre desatendimento de aplicação mínima de recurso no ensino, conforme demonstrativos que receitas e despesas publicadas na edição número 351 do Diário Oficial do Município. Requerimento 342 está deferido. Convido o segundo secretário, vereador João Batista Ramos, para fazer a leitura das indicações. Indicação 152 do vereador Zildo de Oliveira sugere ao prefeito municipal a realização de serviço tapa-buracos nos locais que especifica. Indicações 153 do vereador Zildo de Oliveira sugere ao prefeito municipal a realização de roçamento de matos na áreas de lazer. Indicação 154 do vereador Rafael Cossian sugere à SAERP, Superintendência Autônoma de Água e Esgoto, a realização de reparo em vazamento de água na rua Flávio Del Bueno.
Indicação 155 do vereador Rafael Cossian sugere ao Executivo Municipal a realização de visita técnica para a verificação de focos de dengue no bairro Chico Xavier. Indicação 156 do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, Sidney Marim Morgan, sugere à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, recapeamento, ou tapa-buraco na rua José Gonçalves da Rita, rua sem saída, próximo ao Fonseca, bairro Santo Antônio. Indicação 157 do vereador Rafael Cossian, sugere ao Executivo a notificação de proprietário de imóvel na rua José Osório de Paiva para sua limpeza. Indicação 158 do vereador Sidney Marim Morgan solicita à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços que notifique proprietário de terreno em local que especifica. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, a fazer a leitura dos balancetes. Balancete do convênio médico relativo ao mês de setembro de 2019. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de novembro de 2019. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de dezembro de 2019. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de janeiro de 2020. Às comissões de Finanças e Orçamento. Balancete do convênio médico relativo ao mês de fevereiro de 2020. À Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete da Prefeitura Municipal relativo ao mês de março de 2020. Ciente Arquivos. Balancete da Prefeitura Municipal relativo ao mês de abril de 2020. Ciente Arquivos. Convido o segundo secretário, o vereador João Batista Ramos, que faça a leitura do resumo da correspondência. Resumo da correspondência recebida dia 2/6/2020. Resposta ao ofício 261 de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva referente ao projeto de lei 45 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Resposta ao ofício 262 de 2020 do Executivo Municipal referente ao projeto de lei 45 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Resposta do Executivo Municipal aos seguintes requerimentos: 137, 146, 148 e 284 de 2020, de autoria do vereador Carlos Aparecido de Oliveira. 137, 146, 148, 284 de 2020, de autoria da vereadora Lúcia Helena Libano da Cruz. 137, 146, 148 e 284 de 2020, de autoria do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias. 284 de 2020, de autoria do vereador Maurílio Marques. Número 137, 146, 148 e 284 de 2020, de autoria do vereador Pedro Ernesto Merli Jantomassi. Número 137, 146, 148, 227, 252, 261, 263, 265, 266, 284 e 285 de 2020, de autoria do vereador Rafael Castro Cossian. Número 137, 146, 148 e 284 de 2020, de autoria do vereador Sidney Marim Morgan. Muito bem, obrigado, vereador João Batista Ramos. Vamos dar início à ordem do dia. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia.
Requerimento de urgência ao projeto de resolução número 5 do Poder Legislativo Municipal. Requerimento de urgência está em discussão. Em votação. Vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubim. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. O requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de resolução número 5 de 26 de maio de 2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 8 da resolução número 3 de 5 de maio de 2020. Projeto de resolução número 5 está em discussão. Em votação. Vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubim. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Projeto de resolução número 5 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única. Requerimento de urgência ao projeto de resolução número 6 do Poder Legislativo Municipal. Requerimento de urgência está em discussão. Em votação. Vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubim. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. O requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de resolução número 6 de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre realização de audiências públicas virtuais pelo Poder Legislativo Municipal durante o período de pandemia causado pelo novo coronavírus, Covid-19. Projeto de resolução número 6 está em discussão. Eu quero. Com a palavra, o vereador autor Rafael Cossian. Boa tarde, senhor presidente, os colegas vereadores aí, servidores da casa e o público que nos acompanha aí pela internet, tá? Essa resolução aí, ela é necessária nesse momento, porque nós temos alguns projetos que precisam de audiência pública, obrigatoriamente, né? Por exemplo, o projeto da Lei de Diretriz Orçamentária, né? Entretanto, com o andamento aí da pandemia, a gente não sabe quando poderá reabrir ao público, e aí fica uma coisa complicada, você ou não fazer audiência pública, né, ou abrir ao público num momento de transmissão aí bastante aguda, como nós temos agora, né? Então, o projeto ele prevê que a gente faça as audiências públicas virtuais, e eu só queria chamar a atenção dos colegas para o seguinte: para que a gente avalie ao longo desse período se essas audiências públicas transmitidas online com a participação da população não vai ser depois um ganho que a gente tem para permanecer por tempo indeterminado, né? Obviamente que depois vai estar aberto ao público, o público vai estar presente aí no plenário, todos os vereadores estarão presentes no plenário, mas eu acho que a ideia de se transmitir ao vivo e ter alguém monitorando um chat onde a população pode opinar e trazer esses questionamentos, essas informações para os vereadores no plenário, eu acho que é algo muito rico e que deve permanecer. Vamos avaliar, né, obviamente, mas como ideia eu acho que é algo muito saudável e eu acho que é algo que a gente deveria, sim, depois fazer um grande esforço para que permanecesse, independente da pandemia, tá? Então, por isso que eu solicito o voto favorável dos colegas aí, mas também provoco essa reflexão para ver se depois que tudo isso passar, continua ou não. Tá bom? Muito obrigado. Continue discussão. Em votação. Vereador Paulão.
Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Projeto de resolução número 6 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única. Projeto de lei número 89 do Poder Executivo Municipal de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município por excesso de arrecadação vinculado à receita de transferência do SUS do governo federal para incentivo pontuais para ações de serviços de vigilância em saúde. Projeto de lei número 13 está em discussão. Vereador Rafael Cossian. Não, presidente, só repete qual é o número do projeto de lei, eu me confundi aqui. Desculpa, eu falei 89. 13. Eu estou com a máscara, chupando um house preto e o meu olho está totalmente lacrimejando. Desculpa. Projeto de lei número 89, de 13 de maio de 2020. Não é? Ele dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município por excesso de arrecadação. Perfeito? Não, tranquilo. Então vamos para a votação. Vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Então o projeto de lei número 89 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 92 do Poder Executivo Municipal de 15 de maio de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por superávit financeiro percebido em 2019 para devolução do saldo remanescente do convênio para a modernização da infraestrutura esportiva, reforma do DEC. Projeto de lei número 92 está em discussão. Em votação, vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Projeto de lei número 92 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 93 do Poder Executivo Municipal de 18 de maio de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município por excesso de arrecadação para cofinamento emergencial estadual, serviço de acolhimento institucional para idosos. Projeto de lei número 93 está em discussão. Em votação, vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Projeto de lei número 93 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Projeto de lei número 95 do Poder Executivo Municipal de 21 de maio de 2020, que altera o anexo 1 da Lei Municipal 5.452, 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre concessão de subvenção social às entidades que especifica nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, e altera posteriores e dá outras providências. Projeto de lei número 95 está em discussão.
Em votação. Vereador Paulão. Favorável. Vereador Rubinho. Favorável. Vereador Zildão. Favorável. Vereador Hamilton. Favorável. Vereador Itamar. Favorável. Vereador Carlos. Favorável. Vereadora Lúcia. favorável, Vereador Pedro. Favorável. Vereador Cossian. Favorável. Vereador Morgan. Favorável. Vereador Branco. Favorável. Vereador Tita. Favorável. Projeto de lei número 95 foi aprovado por todos os vereadores. Em primeira discussão. Nós estamos encerrando a ordem do dia. Está aberto o expediente livre. Vereador Pedro Jean Tomás. Boa tarde a todos os colegas presentes e em casa. Hoje ia falar sobre dois temas. Um, que é um requerimento que a gente fez aí, muito importante, que é a questão sobre a fiscalização municipal do transporte, da guarda municipal. Então, a gente tem ali um quadro hoje. Hoje não mais, mas até sexta-feira a gente tinha um quadro onde o comandante da guarda era também agente de trânsito, agente fiscalizador de trânsito, e também participava da secretaria da JARE, do JARE, né? Então, assim, ele ocupava ali 3 funções e 2 conflitantes, que é agente de fiscalização e secretário da JARE. Por que isso? Porque como agente de fiscalização, ele tinha o papel ali de fazer a autuação aos motoristas que cometerem alguma infração de trânsito, e como secretário da JARE, passava por ele ali os recursos desses motoristas. Então, você levou uma multa minha e eu que vou julgar o seu recurso depois. Então, era algo muito incompatível até sexta-feira. Mas isso vigorou por um bom tempo. Então, nesse requerimento aqui, a gente pergunta como é que vai ficar essa situação, porque se era algo irregular, constatado a irregularidade, tanto é que o agente de fiscalização foi exonerado do cargo na sexta-feira, a pedido, ou seja, se era algo irregular, como é que vai ficar essas multas já aplicadas? Serão canceladas? Serão devolvidos os recursos? Como que vai ficar? Então, isso gerou uma grande dúvida. E outro ponto é o seguinte, apenas deixando de ser agente de fiscalização de trânsito e continuando como comandante da guarda, não muda muita coisa. Por quê? Porque o papel que você vai o comandante exerce sobre os fiscais de trânsito é um papel de chefia, é um papel de coordenação. Então, ele exerce uma influência sobre os fiscais de trânsito. Então, como pode alguém, um comandante de trânsito, comandante da guarda, no caso, está chefiando os seus subordinados que estão autuando os motoristas e, ao mesmo tempo, participar da JARE, da Secretaria do JARE, que analisa os recursos dos motoristas. Então, assim, continua sendo conflitante. Maquiou o erro grave que vinha sendo cometido, mas não resolveu. Então, assim, a gente faz esse requerimento para ver se vem uma resposta que mude muito a nossa ideia, a nossa opinião. Espero eu que venha algo que mude muito a minha opinião, a nossa, de todo mundo que estranhou. E a população está estranhando muito isso que está acontecendo. Não vindo essa resposta, a gente vai encaminhar para o Ministério Público para que ele julgue. Ele promova ação caso entenda necessário. Então, esse caso da Guarda Municipal foi muito bombardeado semana passada, que veio a público. A gente já vinha tomando conhecimento e agora promovendo esse requerimento, questionando algumas informações. Outro ponto que eu queria comentar hoje é com relação, semana que vem, a gente vai dar entrada aí num projeto de resolução, no qual o Rafael formulou muito bacana aqui o projeto, para tentar instituir uma comissão na Câmara de Vereadores, na comissão Covid-19. Por que essa comissão Covid-19? A intenção nossa aí, quando formulamos essa ideia da comissão, é que a Câmara, ela não só continue na nossa atuação que a gente já tem feito, né? A gente já destinou verba à Prefeitura, do 10º da Câmara, o presidente já deixou disponível 100 mil, quase 100 mil para compra, 110 mil para compra de um respirador.
Recentemente, agora segunda-feira, destinamos 30 mil para questão de abrigo de moradores de rua. Então, assim, a Câmara tem sido muito atuante. Porém, a gente quer ser mais. A gente tentou, por 2 vezes, participar da comissão que o prefeito criou para avaliar os avanços do Covid-19 em nosso município. E não conseguimos. Por quê? Porque o prefeito negou a nossa participação lá. Mas eu não fico satisfeito com isso. Eu acho que a gente tem que ir a campo e avaliar ponto a ponto. O que eu falo? Isso. Tem muitos casos, gente. O pessoal relata pra gente, fala, olha, é o seguinte, lá no pronto-socorro, teve um paciente, eu fui lá outro dia levar minha mãe, e cheguei lá, tinha uns 2 ou 3 sem máscara. Pô, então assim, nesses casos, vão trazer pra gente, vai levar pra comissão, qual que é a ideia, né? A comissão dá um pulinho lá, conversa com o Eliezer, vê qual que é o protocolo do uso da máscara lá, como é que alertado a população se está sem máscara, se pede para sair ou não. Então, assim, é essa atuação que a gente quer. A gente não vai multar o pronto-socorro, a gente não vai lacrar o pronto-socorro, a gente não vai brigar com o pronto-socorro. A gente vai lá só para entender e levar a campo a preocupação que a população está tendo. Como que está a questão do hospital? Como que é o protocolo de entrada no hospital de um paciente Covid-19? Então, a gente vai lá procurar saber como é que é e levar essa informação à população. Espero eu, aberto essa comissão, espero entrar em contato com médicos, infectologistas, para eles pronunciarem o procedimento que um paciente detectou os primeiros sintomas, o que ele deve fazer, os primeiros passos, tanto da rede pública quanto quem tem plano de saúde também. Então, assim, essas informações, esse diálogo que eu tenho sentido falta na nossa cidade, o diálogo por parte do prefeito, a comunicação por parte do prefeito, na minha opinião, é falha, é fraca, não passa segurança à população. Muitas vezes, quando ele vai à rádio, como a gente falou semana passada aqui, em vez dele perder o tempo dele procurando solução, orientando a população, pô, era um momento que ele, como médico, era hora dele se consagrar como médico. Sabe, era hora dele unir a população. Pô, é um caso de saúde, é um momento que ele podia se destacar, mas não. Ele ocupa o espaço da rádio dele, denigrindo a população, passando informações difusas, denigre a Câmara, denigre o promotor, denigre a Santa Casa. Então, assim, é tudo que a gente não precisa no momento. E aí, qual que é a ideia da comissão? É justamente levar o que a população precisa. Levar a informação da população ao pronto-socorro, à Santa Casa, ao PPA e também captar deles o que eles desejam, o que eles precisam para levar a população, então a prefeitura. Então é fazer essa ponte. Eu espero que essa comissão seja instalada semana que vem para que a gente possa estar mais presente a campo. E por que não? E aí a pergunta, por que não eu, Pedro, ir lá no pronto-socorro, falar com o Eliezer, pedir para ele mudar alguma coisa, o Rubinho, o Carlos e tal, porque, primeiro, para não dar conotação pessoal, e sim, quanto Câmara, quanto vereadores, dar força à nossa cobrança. E outra, para não saírem por aí falando que o Pedro quer isso, o Rubinho quer aquilo, o Carlos quer aquilo. Não, o negócio é a Câmara que quer. Por quê? Não é porque a Câmara simplesmente baixou uma vontade. Porque a população pediu, chegou até nós alguma demanda e a gente levou aos retores responsáveis. Então, é isso aí. Por hoje, é só. Inclusive, vereador, não é só complementando, a assessoria parlamentar da Câmara está à disposição, não é? No momento em que essa portaria, a resolução for aprovada, para que possamos usar a nossa página na internet para essas divulgações da comissão, que nós também esperamos venha a ser aprovada para que nós possamos ir a campo. Continua aberto o expediente livre, vereador. Uma parte, presidente? Pois não, vereador Cossiano. Só queria fazer uma complementação na fala do Pedro com relação a isso. Eu não sei como isso tem chegado até todos os colegas, mas pelo menos para mim existe uma grande deficiência de forma geral da população
entender algumas informações. Então eu acho que está faltando chegar boas informações para a população riopardense. Eu acho que a prefeitura tem falhado nisso, né? E aí eu até rascunhei aqui algumas ideias que eu acho que essa comissão, se ela for instituída, como ela deve trabalhar, mas, por exemplo, olha que informação fundamental. Até hoje, a gente não tem com muita clareza qual é o número de leitos de UTI com respirador disponíveis. Porque em determinado momento a prefeitura chegou a anunciar que esse número de leitos iria aumentar. Mas até hoje a informação que a gente tem é que não aumentou nenhum. Inclusive tem um requerimento meu na tarde de hoje questionando a DRS 14 sobre aumento do número de leitos para São José do Rio Pardo. Então a gente não sabe quantos leitos existem, quantos estão ocupados e quantos estão disponíveis. Essa é uma informação muito importante de chegar para as pessoas, por exemplo, né? Porque assim, até então, eu acho que agora, nos últimos dias, como a gente teve um aumento vertiginoso do número de infectados, de óbitos confirmados, de óbitos suspeitos, eu acho que parece que a população agora começou a dar uma assustada. Mas até então, eu via muita gente assim, não, mas o nosso hospital dá conta, né? Nós temos aí tantos leitos disponíveis e tal. Mas essa informação não está clara para todo mundo. Então, eu acho que essa comissão teria como tarefa, por exemplo, fazer esse tipo de levantamento, né? Com muito custo, né? E assim que houve a troca de secretária da saúde, assim que a Juliana assumiu, com muito custo eu consegui convencê-la de divulgar em quais bairros a gente tinha pessoas infectadas. Eu acho que isso é importante para as pessoas saberem, né? Onde é que a doença está evoluindo? A informação que a gente tem é que houve uma evolução muito grande no bairro Caçuce, naquela região, né? Mas a gente não sabe quantos, né? Relação de óbitos, não sabemos essas informações. E eu acho que essa informação ela é crucial, porque esse tipo de informação, nesse momento, pode salvar vidas de pessoas. Então, quanto mais transparente for, quanto mais rápido for essa informação, melhor. Eu ainda acho que existem outros eixos que a gente precisa ficar muito atento, né? Além dessa questão que eu já falei de número de leitos, números da doença propriamente dito, mas, por exemplo, recursos financeiros. Nós aprovamos o recebimento de recursos financeiros, mas a gente sabe que nem tudo chegou ainda. Então, a gente precisava divulgar isso em tempo real. Olha, o município já recebeu isso, né? Com esse dinheiro nós investimos nisso. Isso é importante, a população está cobrando isso, né? Acho que a gente precisa verificar os desdobramentos e as consequências dessa doença em outras áreas, né? Então, por exemplo, a questão da assistência social, quantas famílias estão tendo problemas financeiros nesse momento e estão tendo que recorrer, né, a auxílio emergencial, a cesta básica, né, a inscrição no CRAS. Acho que isso é importante. A Câmara Municipal, enquanto um poder constituído, poder legislativo, ter acesso a esses dados. Qual é o impacto econômico real que a gente vai ter, né? Seja na nossa arrecadação, seja no número de desempregados. Então, eu acho que tem vários desdobramentos dessa questão que a gente pode, sim, contribuir e que, infelizmente, a Prefeitura não tem dado conta. Não tem dado conta. Nós estamos aí numa espécie de neblina, numa espécie de buraco negro, onde as informações não se conectam, onde as informações não chegam para as pessoas, né? E eu acho que sem a informação correta, a gente não consegue tomar atitudes com relação à doença, né? E por fim, que eu acho que seria muito importante, o Pedro comentou também, é ouvir especialistas das mais variadas áreas, né? Eu acho que todos nós aqui temos contatos com excelentes profissionais aqui de São José e de fora, que podem levar informação de qualidade para a população. Eu não tenho visto isso, ou tenho visto isso de uma forma muito tímida da Prefeitura. Vejo, às vezes, o Dr. Eliezer gravando um vídeo, que eu acho que é algo muito importante, o Dr. Marcelo Galotti, né, a Juliana, secretária, que é enfermeira, mas eu acho que isso é muito pouco, perto do que a gente vê outras prefeituras fazendo, né? A informação nunca é demais, tem que chegar para as pessoas, né? Sobre higiene, sobre economia, sobre as mais variadas áreas,
né? Por exemplo, eu não vi até o momento nenhum professor, nenhum pedagogo, ninguém falando em nome da prefeitura, por exemplo, sobre como que os pais poderiam ajudar nesse momento as crianças nos estudos em casa. Você entendeu? E nós temos a FEUC aí com curso de pedagogia que pode, de repente, trazer um professor para falar. Nós temos contato com gente de fora que pode falar. Você entendeu? Eu não vi a prefeitura chamando a ACI, chamando alguns empreendedores para usar do espaço institucional da prefeitura para falar possíveis encaminhamentos para as pessoas que estão sem emprego nesse momento, né, que estão passando por dificuldade. Que tipo de negócio, de comércio, né? De produção de serviços poderia ser feito em casa, sem expor as pessoas ao risco e que giraria um pouco a economia. Né? Nós temos representação do SEBRAE aqui, por que essas pessoas não estão sendo acionadas? Então eu acho que como existe uma lacuna muito grande da prefeitura, né, ou seja, vamos traduzir isso, a prefeitura não está fazendo a lição de casa, eu acho que demorou para a Câmara constituir uma comissão para começar a cutucar a prefeitura, né, essas mais variadas áreas, para que elas, né, se movimentem. A própria Câmara tem feito um bom trabalho, mas é um trabalho muito limitado, porque a gente depende de abastecimento da prefeitura ou de outros órgãos. Então, eu acho que essa comissão poderia contribuir muito nesse sentido, de buscar informação, de dar transparência, de levar boas coisas para a nossa população. Eu sinto que o Rio Pardense ele está um pouco desassistido, né, quando a gente pensa nessa questão da informação. A informação é muito importante nesse momento, gente. Muito importante mesmo. Então, por isso que eu acho que a gente podia fazer uma boa reflexão ao longo dessa semana, para terça-feira que vem a gente discutir a resolução, né, de repente aprovar a resolução, compor essa comissão, definir eixos estratégicos aí de como ela vai funcionar. Eu rascunhei alguma coisa, posso colocar no nosso grupo, para que todo mundo tenha acesso, sugira coisas, tire coisas de lá, coloque coisas novas, mas para que a gente avalie, porque eu acho que esse é um momento muito sério, muito grave que a gente está passando. Obrigado pela parte. Vereador Zildão do Prado. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, Cossiano, boa tarde, Lúcia, boa tarde a todos os vereadores. Eu levanto para falar sobre aquele requerimento meu e do Rubinho, sobre a Lupes Torre, devido aos moradores, diz que uma entrada faz e as outras não faz. Aí eles perguntou, será que vocês têm direito? Nós não temos. Então eu falei, fez o requerimento perguntando o que pode fazer para eles. Que lá de baixo não fez entrada de água. Então nós estamos aqui para perguntar, né, sobre esses, entendeu? Nós vereadores, eles cobram a gente muito sobre essa do Prestor. Agora sobre os assaltos, eles falaram que está de parabéns, né? Então eu também venho agradecer também que domingo eu estive na feira ali do produtor, mas muito bom. Está usando a senha, né? Está usando a senha, cada papelzinho tem um número, não está fazendo tumulto nenhum. Eu gostei do trabalho, está de parabéns. A Renata, Secretaria de Meio Ambiente, está controlando bem a fila dos açougues, estão acompanhando, gente. Todos os domingos eu estou lá. E uma boa tarde a todos vocês. Continua aberto o expediente livre. Rick. Pois não, vereadora. Pessoal, hoje a Juliana e o Dr. Marcelo Galotti estiveram no rádio, sendo entrevistados pelo Paulão. E ela comentou que a UTI, nossa, tem um leito reservado para Covid. Um leito reservado para Covid. Os respiradores que ficaram para a DRS mandar, ela cobrou, mas ainda não chegaram. São José vai ter preferência pela regional, mas por enquanto não chegaram, tá? Então, eu acho assim, antes da gente formular alguma coisa, seria bom a gente pegar essa entrevista que ela deu no rádio hoje, tá? Para que vocês ouçam, em cima dessa fala dela, para que vocês possam designar os primeiros trabalhos, porque ali ela passou várias informações que até então não tinham sido divulgadas, tá? Então, eu acho assim que seria importante vocês assistirem, né, assistirem essa fala dela hoje, tá?
E para que vocês possam até formular dentro desse trabalho que você está fazendo, Rafael, poder verificar. Eu, de primeiro momento, ainda conversei com o Paulão esses dias, conversei com o Lick, com o Morgan e com o Zirdão, que estava também, o Branco. De primeiro momento, eu acho que essa comissão vai ter muita dificuldade, porque não são falta de dados, não são falta de informações, são falta de dados. A gente vê que eles têm uma dificuldade muito grande de passar os dados. Então, não é porque eles não passam, é porque eles não têm esse dado. Então, eu acredito que a comissão vai ter muito problema. E, por outro lado, talvez a gente precise trabalhar de uma forma assim. Nós estamos fechando a casa para a proteção dos vereadores, tá? E dos funcionários, mas nós vamos estar designando 5 vereadores para ir no foco. Então, talvez isso venha trazer algum problema nesse sentido. Então, eu gostaria que isso também fosse avaliado nessa reunião, tá? Não sei que dia que vocês pretendem fazer essa reunião, e para que essa comissão esteja ciente de todas as dificuldades que vamos ter. Porque serão muitas, hein, pessoal? Muitas mesmo. Inclusive, esse final de semana, nós tivemos problema com funcionário municipal que estava com problema de Covid em casa e foi trabalhar porque não foi dado um atestado para ele. Então, quer dizer, houve uma quebra do protocolo, que a Juliana ficou de procurar isso. No final de semana eu acionei ela, e ela não sabia disso. Houve uma alteração do protocolo sem eles estarem sabendo. E hoje que eu acho que o retorno para a população será pequeno. Porque não é porque a comissão não vai trabalhar, é porque a comissão talvez não consiga dados, porque o município não tem. Perfeito, vereadora. Perfeito. Obrigada. Vereador Cossian. Senhor presidente, eu queria comentar um assunto aqui na minha fala, chamar a atenção dos colegas também, porque provavelmente em breve a gente deve votar. Eu fiz uma emenda ao PL 45, que é aquele PL que fala do dinheiro para a Avenida da Nestlé, Avenida do Contorno da Nestlé. E dentre os recursos que estavam separados lá, de contrapartida da prefeitura, nós tínhamos previsto lá R$ 160.141,57 que estavam saindo da saúde, Fundo Municipal da Saúde, pagamento de salário de servidores, né? Então, antes de fazer a emenda, eu fiz um requerimento questionando a Secretaria da Saúde, se eles tinham ciência disso e o impacto que isso causaria, né? E aí a Juliana nos respondeu dizendo que ela estava ciente a partir daquele momento e que existia um compromisso do Executivo, caso faltasse dinheiro, suplementar de outro lugar para devolver esses R$160 mil. 160, 141,57 centavos. Bom, como a nossa experiência no ano passado não foi nada agradável com esse tipo de questão, eu optei por fazer uma emenda retirando esse dinheiro do projeto, tá? Ou seja, deixando o dinheiro na saúde. E por que eu fiz isso? Porque todo mundo deve se lembrar que lá no dia 20 de dezembro, o prefeito mandou um projeto para pagar 13º de funcionários, que não tinha de onde tirar mais, porque ele já tinha feito essas manobras ao longo do ano.
Inclusive, chegou a cogitar que só seria possível pagar o salário se criasse a bendita Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, eu acho que a gente tem que ser muito responsável e não permitir que dinheiro de salário seja retirado nesse momento mais. Porque o estresse que foi no ano passado para a Câmara Municipal e para os servidores que correram o risco de não ter o 13º pago foi absurdo. Então, eu optei pelo seguinte: retire esse dinheiro, esses R$160 mil, vamos, né, na minha cabeça, aprova o projeto. Se o prefeito quiser tirar isso via decreto, ele assume isso por risco e conta própria. Mas eu acho que o Poder Legislativo não pode ser conivente com esse tipo de situação. Retirar dinheiro de servidor, de salário de servidor, para fazer um determinado projeto. Não dá. Se quer retirar um dinheiro de algum projeto que não vai acontecer, que a gente sabe que não vai acontecer, por exemplo, a atividade delegada que está nesse mesmo projeto, que a gente gostaria muito que acontecesse, vários colegas trabalharam bastante para garantir o recurso, né, mas a gente sabe que não vai acontecer esse ano. Então, eu até acho razoável, até acho que dá para engolir isso. Mas tirar dinheiro de salário de servidor para passar o sufoco no final do ano, como passou, né, simplesmente com, não, mas ele deu a palavra que vai voltar. Eu acho que a gente não pode cair mais nesse tipo de conversa fiada, e por isso que eu apresentei essa emenda. Peço que todos estudem ao longo da semana. Não sei se o presidente pauta isso na semana que vem, na outra, enfim, mas está aí a emenda para a gente discutir, tá bom? E para terminar, queria só agradecer ao presidente, todos os colegas que tiveram aí na sexta-feira, na reunião aí, o Wilton também, né, lá da contabilidade, Dr. Jader, Dr. Nelson, lá do nosso jurídico, que fazendo um grande esforço aí, conseguiram aí prever economias aí de cerca de R$30 mil por mês até o final do ano, para que seja destinado para um abrigo de pessoas em situação de rua. Então, agora a bola está com o executivo, né? Dependemos do prefeito para tirar isso aí do papel, né? E eu espero que isso seja o mais rápido possível, porque essas pessoas já sofrem muito, estão vulneráveis, já são vulneráveis aí pela própria situação, mas estão mais vulneráveis por conta da pandemia, e agora com o frio é mais um agravante ainda. Então, desde sexta-feira já poderia ter sido tomado algumas providências, e a gente espera que elas sejam tomadas o mais rápido possível. Muito obrigado, boa tarde, pessoal. Vereadora Lúcia, alguma parte? Ligue, a respeito disso, eu tornei a cobrar o Fernando e tornei a cobrar o Yuri. O Yuri disse que já fez tudo o que ele podia, já colocou tudo à disposição, e até o jurídico dele já fez até um contratinho, tá? Elaborou um contrato de locação do espaço do Tartaruguinho para a PV, no caso de der certo o negócio, e levou para o executivo ver, e até então eles estão aguardando. Fernando disse que não tinha nada ainda, que já tinha passado do senhor prefeito, e estava aguardando, tá? Hoje de manhã tentei novamente falar com eles, mas não consegui falar com o Fernando. Mas a gente sabe que, pelo jeito, não vão se fazer nada. O Fernando alega que isso é o Daniel, que deve estar deve cuidar disso, mas, ao mesmo tempo, o Daniel também não deu retorno, tá? Então, eu realmente não sei se a gente deve fazer um ofício notificando que o dinheiro está à disposição e que nós fizemos, e encaminhar para o Ministério Público, porque eu acho que é um descaso com as pessoas. Então, eu acho que notificar eles que a gente está encaminhando para o Ministério Público, colocar aquele projetinho que a PV tem, mais o ofício da Câmara, tá? Que foi divulgado os 30 mil, e encaminhar para o Ministério Público, para que, quem sabe, o Ministério Público chamando a atenção deles. Porque eu acredito que tudo que vier desta casa, ele não vai levar em conta, tá? Não vai nem sequer dar atenção, infelizmente. Quer dizer, não tomam a iniciativa e
quem toma a iniciativa, eles não aceitam simplesmente por ser a Câmara Municipal constituída de Isso. vereadores da base e de oposição. Inclusive, É o a que- liberação é o dos que eu- 30 mil, Isso. o prefeito É o que eu deve saber sinto que foi realmente. uma decisão de todos os vereadores. Colocamos aqui em plenário, mesmo sendo uma decisão discricionária do presidente, a liberação ou antecipação da devolução do 10º, nós colocamos em plenário se o presidente poderia ou deveria fazer isto em prol dos moradores de rua. Então o prefeito tem que entender que todos os 13 vereadores aprovaram esta antecipação do 10º para ser utilizado no acolhimento de moradores de rua. Este dinheiro já está disponível desde a sexta-feira. Então os nossos moradores de rua vão para o 4º dia sem ter um abrigo e passando frio ao relento. Isso é uma atitude desumana. Nós E outra pedimos coisa, senhor encarecidamente que as autoridades municipais, ou o prefeito, ou o secretário de promoção se pronunciem, né, se vão fazer através da prefeitura municipal ou se utilizarão a devolução do 10º da Câmara, que já está disponível. Então nós precisamos, não é para mim, não é para a vereadora Lúcia, não é para o vereador Rubinho e nem Zildão, é para moradores de rua que estão passando frio, não tem um banho, não tem uma sopa e não estão vivendo sem dignidade ao relento, principalmente agora neste inverno. Então nós queremos sim um posicionamento, porque isso é desumano. É desumano inclusive, se calar enquanto a Câmara Municipal está antecipando uma devolução que ela só deveria fazer no final do ano. Quero deixar isso registrado. Inclusive, senhor presidente, quinta-feira está prevista uma frente fria novamente na nossa região. A temperatura deve cair mais de torno de 10 a 12 graus aqui na nossa região. Então, a gente tem que resolver isso o mais rápido possível. Só que eu, sinceramente, eu já não sei por onde pegar. Se dependesse da Terezinha do PV, esses moradores Já estavam parados. estavam alojados. Já Com estariam certeza. alojados. Ela nos garantiu e nós temos ciência de que ela conseguiria este feito, sim, porque ela tem experiência no assunto. E o importante que eu queria que vocês deixar claro para vocês que não é simplesmente acolher o morador de rua para um banho, um prato de sopa e um pouso. O PV é especializado neste assunto. Eles trabalham com dependência química e através deste primeiro trabalho, desta porta de entrada, que seria um abrigo para moradores de rua, o PV poderia fazer uma triagem, recolocar estas pessoas na sociedade novamente, recolocar estas pessoas na família novamente. Como o vereador Zildão disse na reunião da sexta-feira, com muita propriedade, esses moradores de rua, se sentindo acolhido, próprio vereador Zildão, ele resumiu, eles teriam novamente vontade de viver. Eles iriam acreditar novamente na vida. Então não é simplesmente acolher para ficar longe do frio ou da fome. Vai bem mais além o projeto, é para que eles passassem por uma triagem, fossem devolvidos novamente à sociedade, aqueles que quisessem. Aqueles que quisessem poderiam passar por uma internação e outros poderiam ser recolocados no seio da família. Então, o trabalho vai muito mais além. Nós não podemos deixar para amanhã. Já foi longe demais. Eu, por mim, a gente encaminharia isso direto ao Ministério Público. Porque eu não acho que eles vão dar algum retorno para nós, infelizmente. Continua aberto o expediente livre. Pois não, vereador. Fazer uma parte nessa questão que a Lúcia comentou, que vocês comentaram, é triste ver que, assim, da parte da Terezinha, do PV, ela já fez de tudo, já fez o projeto, já disponibilizou, já colocou à disposição, encarou um novo desafio aí para ela. Ela fez a parte dela, a Câmara agilizou os recursos e disponibilizou o recurso para custear o projeto. Então a gente tem quem vai fazer o projeto, a gente tem um recurso para pagar o projeto,
a gente só não tem a boa vontade do prefeito de liberar o projeto. Então, assim, emperrando na burocracia da prefeitura, mas especificamente no prefeito. Porque os funcionários da prefeitura estão ali fazendo de tudo para que o projeto caminhe. Então, assim, e isso ao custo de ver, como o Lick falou, moradores de rua, passando frio, sofrendo, sabe, no momento que a gente está no meio, não chegou o inverno, mas as temperaturas estão doloridas, né? Para quem está dentro de casa já está frio, imagina na rua. Ontem mesmo minha esposa me ligou, a gente saiu do escritório aqui perto da câmera, tinha uma pessoa ali deitada, dormindo na esquina aqui da câmera, do outro lado da rua, e ela falou, poxa, na hora do almoço ele já estava dormindo, agora à noite, eram umas 6 e pouco, ele está dormindo ainda, então pelo jeito ele vai ficar aí, e ele não tem para onde ir, ninguém que possa socorrer, ninguém que possa ajudar. E eu falei, ainda não. Mas por quê? Vocês não podem fazer nada? O prefeito está emperrado no prefeito. O que a gente podia fazer, a gente fez. E está emperrado no prefeito. Assim, é triste ver, gente, que essa questão de polarização, de eles contra a gente, é político, é isso, é aquilo, e é ataque no jornal, e é isso. Em meio a um momento que a gente vive, primeiro, de pandemia mundial e agora chegando cada vez mais na nossa cidade, e em meio a um momento de frio muito intenso. Então, assim, não é hora para fazer política. Política se faz na eleição, agora não. Então, seja a ideia boa de quem for, da Câmara, do promotor, da Santa Casa, ou de quem quer que seja, a ideia boa tem que ser acolhida. E quando a ideia vem disponibilizada de um projeto, como é o da PV, e vem disponibilizada de dinheiro, como é o da Câmara, pô, aí não tem por que negar, prefeito. Não tem por que bater nessa tecla de politização das ações que devem ser tomadas pela prefeitura. A gente vê muito isso a nível federal, não com tamanha burrice, mas a gente vê muito isso em nível federal, enquanto a gente está numa crise do Covid incrível, batendo 30 mil mortos, tá lá o presidente preocupado se vão investigar a família dele, não vão, pô, você acha que é coisa para se preocupar? E o prefeito vai à rádio para falar que a Câmara é isso, a Câmara é aquilo, o promotor, a Santa Casa, pô, você acha que é coisa para a gente desviar o foco? Não é. O foco agora é o combate ao Covid-19 e agora nesse momento também surgiu a questão dos moradores de rua para deixar a imunidade deles maior também, para que se tiver algum problema seja mais ameno. Vereador, esse projeto do PV, só para se ter uma ideia, foi apresentado ao prefeito em 2017, no início da atual legislatura, e até hoje não foi colocado em prática porque a Prefeitura Municipal, na época, queria destinar R$6 mil para aluguel de casa, funcionários 24 horas por dia, adicional noturno, alimentação, banho, luz, água, telefone, lavagem de roupa tem que ser uma lavagem especial. Queria destinar R$6 mil. Lógico, o projeto não vai. Eu não tirei da cartola R$30 mil, vereador. Eu quero que vocês saibam disso. Eu não inventei esse número de R$30 mil. Isso foi um levantamento que a Terezinha fez, um levantamento para atender a princípio até 20 moradores de rua. Me parece que é um levantamento, depois a Lúcia pode me corrigir, que hoje, atualmente, existem 15 moradores de rua em situação de rua. Esse projeto iria atender até 20 pessoas em vulnerabilidade. Então, isso tem um orçamento. Agora, se a prefeitura... Agora, nós precisamos... A Câmara não tem condições de liberar para o PV os R$30 mil. Se nós tivéssemos esse poder, nós já teríamos feito isso sexta-feira. A Câmara Municipal devolve para a Prefeitura e a Prefeitura tem que se comprometer, mas aí depende da palavra da pessoa, do fio do bigode, como dizia o vereador Zildão, para destinar estes R$30 mil para o PV, porque ele não é obrigado a utilizar nesta causa. Nós contamos com
o fio do bigode nesse caso. Então, é um projeto amplo, não tirei da cartola, não. Foi um levantamento, um orçamento feito. Agora, se nós economizarmos com o aluguel, cedendo as instalações do Tartaruguinha, por exemplo, ou de outra ferramenta pública, estaremos economizando e fortalecendo aí a alimentação, o café da manhã, a sopa noturna, sabe? Então é tudo feito com matemática. R$6.000, você hoje não aluga uma casa com 4 quartos, por exemplo, que tem que ter a ala feminina. Então é por isso que nós pedimos agilidade nisto. Ou, como o vereador Pedro disse muito bem, tem a equipe que vai fazer o programa. Não vai precisar de ninguém da prefeitura. E uma equipe multidisciplinar, que tem experiência nisso. E tem os recursos. Nós temos a mão de obra especializada e os recursos financeiros. Só esperamos a boa vontade do prefeito. Mais do que boa vontade, solidariedade. Solidariedade. Rafael Cossian. Senhor presidente, rapidamente, só para pontuar bem esse ponto, algumas pessoas nos questionam, e desde sexta-feira várias pessoas me questionaram, com relação justamente ao trâmite disso. As pessoas acham que a Câmara poderia contratar, por exemplo, o PVI e repassar o dinheiro, e não pode. Né? A Câmara, o recurso que ela recebe, ele é destinado exclusivamente para suas atividades legislativas, né? O trabalho dos vereadores, para o trabalho dos servidores da Câmara, dos contratos que tenham a ver com o trabalho da Câmara, né? O fornecimento de produtos para o funcionamento da Câmara Municipal. Infelizmente, a gente não pode extrapolar isso, porque senão a gente está fazendo uma atividade que é do Executivo, não é do Legislativo. Né? Então, as pessoas elas gostariam muito que a gente fizesse isso, mas infelizmente isso não é da nossa alçada. Não há outro caminho que não seja pegar esse recurso, destinar para a Prefeitura, para que a Prefeitura faça esse trabalho. Não há outro caminho. Tá? Então, acho que é bom pontuar, porque as pessoas falam, mas por que vocês não fazem? Vocês querem jogar para o prefeito fazer? Não, não é isso. É porque isso não é uma atividade do Poder Legislativo. Mas eu acho que nessa situação nós contribuímos demais, porque a gente conseguiu construir um caminho para um projeto que é viável, conseguiu fazer um levantamento de gastos para a execução do projeto, conseguiu olhar internamente e há a possibilidade de se economizar esse recurso até o final do ano. Então, assim, a bola está na frente do gol, falta o prefeito vir chutar, né? Tá sem goleiro, tá sem nada, o gol tá aberto. Depende do prefeito fazer o gol. Mas se ele não chutar, infelizmente não vai sair o gol. Tá? Então nós dependemos da ação da prefeitura. A Câmara não pode, por iniciativa própria, resolver esse problema. Tá? Então só pontuar isso que é importante. Imagino que os colegas são questionados também. Continua aberto o expediente livre. Estamos encerrando o expediente livre, desta forma, encerrando a 13ª sessão ordinária de vereadores, nesta terça-feira, 2 de junho de 2020, todos em pé, e no Nacional Brasileiro, primeira sessão deste mês. Eu só gostaria de passar um recado rapidinho para vocês. Nós temos agora uma portaria que irá dividir o trabalho dos procuradores da nossa casa, o Dr. Nelson e o Jader. Um dos procuradores ficará com a parte mais administrativa e o outro procurador mais com atividades, né, dos vereadores, proposituras, preparação de pareceres, né, audiências, caso sejam necessárias, enfim, todo o trabalho que tramitará, vamos dizer, em plenário. E o outro procurador ficará com questões relativas a funcionários, a contratos, por exemplo, neste momento do AVCB do Corpo de Bombeiros e outras questões administrativas, não é? Então,
O doutor Jader, me parece, ficará com as questões administrativas, não é? Sessões, externas. Sim. Perfeito. Perfeito. Dessa maneira, nós vamos dividir aí o trabalho, não é? Entre eles. Vamos fazer uma experiência por 3 meses, avaliaremos, não é? Esta portaria já foi aceita pelos procuradores, faremos uma avaliação para ver se não sobrecarregou nenhuma das partes e, dando certo, nós estaremos trabalhando desta maneira. Então, eu peço para que os vereadores, as suas proposituras, tudo que tiver que ser encaminhado ao jurídico, que façam um protocolo, depois virá uma espécie de distribuidor para distribuir aí as demandas. Tá joia? Sim, senhor. Brasil nos olhos desse raio vivo, de amor e de esperança.